Boa tarde, começando uma live com uma convidada muito especial, a minha amiga Ilana Marques. Vou deixar registrado aqui o tema da live para quem entrar daqui a pouco. Live ao vivo é sempre assim, com bastante movimentos em volta. Às vezes a live cai, às vezes não cai. Então fica aqui o meu registro para que a gente possa trazer um conteúdo extremamente produtivo para você que está passando pelo câncer, para você que muitas vezes ouve informações de leigos e acaba adotando isso na sua vida. Então eu quero trazer aqui uma profissional de extremo gabarito que já entrou. Vou puxar ela aqui para conversar conosco. No final vou falar algumas novidades dela, né? E como sempre trazendo perguntas que fazem parte do interesse da audiência e que vão agregar muito você que está aqui ao nosso meio de chamá-la. Estou esperando o aceite dela. Acho que ela deve estar entrando. Ilana, boa Oi. noite, como é que você está? Boa tarde, né? Boa tarde. Oi, Ale, tudo bem? Frio, estou com bastante frio aqui em São Paulo, acho que você também. Bastante, bastante. E Mas estou bem, estou muito feliz de conversar com o seu público novamente, que legal. seus pacientes, Eu tirar que, todas as dúvidas. eu que agradeço, é uma grande honra para mim e para todos aqui ter uma profissional do seu gabarito. O currículo é grande e eu vou falar dele um pouquinho aqui antes da gente conversar, Ilana. Mas eu faço questão, você sabe disso, a minha valorização em relação ao seu trabalho e de todo mundo que participa aqui das lives. É um grande prazer, uma grande honra tê-la aqui conosco, tá bom? Então, ó, olha que bacana. A Ilana é nutricionista, ela é graduada em mestre pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Não fui para Natal ainda, desejo muito. Especialista Convidadíssimo. Especialista em nutrição clínica pelo Programa de Residência do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente é doutoranda em Ciências em Gastroenterologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP, no qual eu tive também o privilégio de fazer o mestrado. Ela não colocou aqui, mas eu vou começar já a dedar ela e falar. Ela é orientada. Continua com o mesmo orientador? Continuo. Com o doutor Dan Weitzberg, que eu tive a gentileza de pegar aqui, ó. Olha os calhamaços produzidos Olha, pelo orientador dela. Isso aqui é na época da faculdade. Aqui ele estava novinho, né? Ele já com um pouquinho mais de cabelo grisalho. Essa é a tá. primeira edição. Foi no final, estava na pós-graduação, fazendo Universidade Federal de São Paulo na especialização. Eu me lembro que acho que eu comprei nessa época. Olha o calhamaço do orientador dela. Para quem é da nutrição, conhece bastante esse conteúdo, conhece bastante esse livro e diversas outras publicações. Ela está ao lado de um dos maiores pesquisadores na área de nutrição clínica do Brasil e renomado mundialmente. Então, daí vocês veem a árvore que tem bons frutos, fruto bom não cai longe, e a Ilana está aqui do nosso lado. Então, daqui vocês percebem a envergadura, o carinho e a atenção que nós temos e que ela gentilmente está cedendo para trazer as melhores informações para a nossa live. Muito obrigado, Ilana. Será que eu esqueci alguma parte? Não, Ale, muito obrigada. Eu quem agradeço, Alexander, pelo convite, agradeço ao pessoal que está assistindo a gente. A ideia da live é ser um bate-papo mesmo, muito bom, levar um pouco da pesquisa para a prática clínica, em especial para os pacientes oncológicos que ainda precisam de tanta orientação. Acho que vocês percebem isso no decorrer das lives. Se você é paciente oncológico, você recebe um mundo de informações, desde o diagnóstico, o tratamento, e é com grande satisfação, é um grande trabalho nosso realmente estar desmistificando muitas verdades absolutas que não são tão verdades assim, não é, Ale, durante o tratamento oncológico, e conversar de uma forma bem leve mesmo, de modo que a gente possa ajudar. Espero poder ajudar um pouco com o meu conhecimento de saúde intestinal no seu tratamento, ou na sua formação enquanto nutricionista, colega nutricionista que está nos assistindo.
É muito, muito bom estar aqui mais uma vez. E no final, você que é nutricionista, porque tem pessoas da sua audiência que vêm para cá, tem pacientes também. A Ilana vai abrir a agenda dela em julho para pacientes que tenham situações de câncer do trato gastrointestinal, da parte inflamatória intestinal, ela também faz atendimento, e também para os nutricionistas que querem dar um passo a mais nesse conhecimento com os cursos dela. Mas eu vou deixar isso só para o final para divulgar, para que a gente possa trazer a maior parte de conteúdo para quem veio aqui pensando do kefir kombucha, se pode ou não no tratamento do câncer. É claro que, como todo conteúdo de live que chama mais atenção, eu vou deixar isso para o final. E agora eu vou fazer a pergunta mais difícil para a Ilana, que eu acho que ninguém fez nas redes sociais. Ilana, qual que é o seu doce preferido? Meu doce? É. Ai, meu Deus. Ilana nutricionista? Ilana... Por quê? Por que a pergunta? Porque normalmente eu gosto de fazer uma pergunta provocativa. Como eu sei que nutricionista gosta de Ah, doce, eu gosto de provocar. Mas se você falar, não, não gosto de doce, eu não quero revelar, não tem problema. vou te falar doce de leite. Doce de leite. Tem algum doce do Rio Grande do Norte, alguma preparação culinária que é típica, que você gosta bastante de lá? Muita coisa, Ale. Muita coisa, mas de doce, acho que doce de leite é o meu preferido. Doce de leite. Maravilha, maravilha. Então fica aí, quem for paciente dela no futuro já sabe que ela gosta de doce de leite, para agradar ela não vai ser difícil. Opa! Legal. Eu estou ouvindo um barulho de fundo, será que é com você ou comigo? Um... Eu acho que é comigo, era o meu interfone, mas já parou, tudo Ah, não, certo. tranquilo, maravilha. Então vamos lá. Ilana, eu tenho aqui algumas questões, né, umas perguntas voltadas para esse universo da saúde intestinal. E uma pergunta que sempre ocorre, né? O que é um cocô saudável? Acho que essa pergunta passa muito de saúde intestinal, né? O que define uma boa saúde intestinal? Se é somente um padrão evacuatório, um cocô saudável, né? E essa sua pergunta é muito provocativa, Lê, porque ela é a pontinha do iceberg, né? Já começando a falar um pouquinho sobre saúde intestinal. Aos colegas nutricionistas e também aos pacientes que nos assistem, que vão assistir a live posteriormente, quando a gente pensa em saúde intestinal, enquanto paciente ou até enquanto profissionais, a gente pensa no paciente que chega no nosso consultório ou a gente chegando no consultório e falando: meu padrão evacuatório é normal, é o Bristol 4, quem é profissional vai entender, é aquela evacuação bem formada, que o paciente não sente dor ao evacuar, que tem uma coloração normal, que não tem mau cheiro, que tem uma boa formação, no formato de mais ou menos de uma banana, sem fissuras, não sai em bolinhas, não tem aspecto diarreico. E parece que se você tiver esse padrão evacuatório, tá tudo bem, né? Isso era o que a gente imaginava antes de aprofundar os conhecimentos em microbiota, em saúde intestinal. Então, quando a gente pensa em o que é esse padrão evacuatório ideal, a gente pensa naquele paciente que chega no nosso consultório sem relatos de queixas ao evacuar, ou que vai ao banheiro diariamente, que não tem dificuldade de ir ao banheiro, que tem uma evacuação bem formada, que não tem dor, que não tem fissura, que não tem diarreia, né? Mas, não que isso não seja importante, é importantíssimo a gente conhecer o nosso cocô ideal, o nosso padrão evacuatório saudável, normal. Mas quando a gente fala em saúde intestinal, a gente não restringe mais ao padrão evacuatório. A gente sabe que isso é a porta de entrada, né? Mas eu tenho certeza, como já aconteceu, você, colega médico, nutricionista, de você receber um paciente em seu consultório, ou você, paciente, tem um padrão evacuatório normal, considerado normal, mas você tem muitas queixas. Queixas de dor abdominal, queixa de flatulência, então você tem muitos gases, você tem muita urgência evacuatória, ou você tem muita distensão abdominal, você come um doce de leite, sua barriga fica muito, muito inchada, sem motivo aparente, e ainda assim você vai ao banheiro normalmente, né? O que pode estar acontecendo? Por isso que a gente fala que existe esse padrão ideal, mas que conhecer o padrão evacuatório do nosso paciente
não é o todo, é apenas a porta de entrada para a gente pensar em saúde intestinal e modulação dessa saúde intestinal na nossa prática clínica. E eu acho que saúde intestinal é um dos temas mais falados atualmente, pensando no nosso paciente. Quando eu falo de saúde intestinal, eu não falo só do paciente com doença do trato gastrointestinal, uma doença de Crohn, uma retocolite ulcerativa. Hoje, falar de saúde intestinal é falar de qualquer paciente, falar de uma pessoa saudável que não vai ao médico. Quando eu falo de saúde intestinal, a gente fala numa condição no intestino que desempenhe todas as funções de funções metabólicas, funções estruturais do nosso corpo, que faça um bom processo de digestão e absorção, que não gere sinais e sintomas a esse paciente e que leve ele a desempenhar as funções completas a que se propõe, né? Então, a gente sempre faz essa brincadeira do cocô ideal, mas o contexto de saúde intestinal é muito mais amplo na prática clínica. E aí eu até brinco com os nutricionistas que às vezes essa pergunta do padrão evacuatório é às vezes a única pergunta que a gente faz na consulta, né? E eu entendo um pouco, dependendo do seu nicho de atuação, você que trabalha com paciente oncológico, você sabe que são muitas as perguntas a serem feitas, né? Diagnóstico, antropometria, composição corporal, consumo alimentar, medicamentos, estilo de vida. E lá no final sobra um tempinho para a saúde intestinal. Mas saúde intestinal não pode ser negligenciada, porque, como dito, não é algo que interfere apenas no paciente com doenças do trato gastrointestinal, mas é algo que interfere no contexto de saúde e de doença do nosso paciente e de cada um de nós como um todo, né, Ale? Sim, sim. E depois da brilhante explicação da Ilana, vocês verem que ela vai profundo, ela vai amplo em relação às questões. Quem é profissional da saúde, quem é da área, conhece, entende os termos que ela fala, mas eu vou tentar aproximar os termos dela para a audiência que normalmente me acompanha, que são os pacientes. Ilana, explica para a gente, de uma forma, para uma pessoa leiga, o que é a escala Bristol 3 e 4? O que é esse Tá. cocô em formato de banana? Será que tem outra fruta, outra alimento que pode se parecer também? Explica para eles, por favor. Quando a gente pensa numa escala de padrão, de padrão evacuatório ou do cocô, a gente tem um padrão desde as fezes mais constipadas, aquela em formato de cocô de carneirinho, em formato de bolinhas, até um padrão diarreico, com a evacuação mal formada, que você não vê uma consistência normal. Hoje, o que a gente considera como padrão ouro ou mais adequado é aquela evacuação que é moldada pelo canal anal, então ela sai no formato de banana ou no formato cilíndrico, que não gere dor ao paciente, que não gere dor ao evacuar, né? E que não tenha esse quadro de urgência fecal, tipo, poxa, preciso ir ao banheiro agora, e que seja bem formada, sem coloração, com coloração amarronzada, que é a coloração normal, sem cheiro diferente, sem um cheiro muito forte, muito putrefativo. Então, isso é o que a gente considera como o adequado. É claro que se você, paciente oncológico que nos assiste, que é a maior audiência do Ale, está em processo de quimioterapia, está em processo de radioterapia, acabou de submeter a cirurgia, isso vai ser modificado, né? E é esperado que durante o tratamento oncológico a gente tenha alguma modificação. Então, se você está em quimioterapia de um câncer gástrico ou de um câncer de intestino, um dos efeitos colaterais são os episódios diarreicos próximos aos processos de quimioterapia. Mas o normal é que, passado o tratamento, e que uma pessoa saudável tenha esse perfil de evacuação diária ou sem esforço a evacuar, ou sem urgência fecal, moldada pelo canal anal, com cor característica, com cheiro característico, sem cheiro putrefativo, que tenha uma condição que a gente chama de ideal, que, como a gente brincou, não é o diagnóstico completo, mas é a porta de entrada para a definição de uma boa saúde intestinal. Que legal, maravilhoso, Ilana, maravilhoso. E quando você fala o cheiro putrefato, explica para a audiência o que seria esse putrefato. Seria algo que tivesse, parece que está um animal morto ali dentro do banheiro, algo que está apodrecido? Seria essa a ideia? O que seria o putrefato?
Isso seria exatamente o que você falou, esse odor mais forte que persiste um tempo após o padrão evacuatório e que são causados, na maioria das vezes, por micro-organismos, por bactérias, bichinhos que habitam o seu intestino, que estão em quantidades desreguladas, ou a gente tem um aumento de uma bactéria, de um micro-organismo que não deveria estar lá, mas que está desequilibrado, que pode levar à produção de gases, que pode levar a esse sintoma, que é bastante desagradável, mas que também pode ser revertido, pode ser modulado, como a gente chama, para melhora. Então, lembrando que isso não é saudável em pacientes em tratamento oncológico, a gente espera que exista alguma modificação desse padrão, desse cheiro, durante um certo tempo, principalmente no tratamento, mas que não é esperado que isso persista a longo prazo, não apenas pensando na qualidade de vida do paciente que é comprometida, mas também pensando, na saúde intestinal desse paciente a longo prazo. Se você pensa, por exemplo, em fezes que têm um cheiro mais forte, que tem esse cheiro mais putrefativo, esse cheiro desagradável, você pensa que esse paciente não tem uma boa saúde intestinal, que ele não tem o que a gente chama de microbiota, gente, que é comunidade de micro-organismos, de bactérias, lá morando no seu intestino, que eu não tenho uma comunidade organizada ali, e isso vai impactar em muitas outras coisas, além das suas fezes. Isso vai impactar, por exemplo, em processos alérgicos, de intolerâncias alimentares, de processos metabólicos, de absorção de nutrientes. Então, é como a gente já fala várias vezes, né? O primeiro sinal, o primeiro sintoma, o gatilho está na evacuação, que é o que você vê, está nas suas fezes, mas o problema é muito maior, é a pontinha do iceberg, né? Legal. Ilana, você comentando sobre essa questão da mudança do padrão do cocô, que você chamou aqui de forma científica, claro, do padrão evacuatório do paciente com câncer, eu tenho conquistado, junto com os meus pacientes, um cocô melhor dele agora no tratamento do que era antes. Exatamente por conta desse olhar mais amplo que nós, da nutrição, né, acabamos desenvolvendo para que esse paciente tenha, mesmo durante os períodos de diarreia ou de intestino preso, uma alimentação que ele nunca viu antes, mesmo antes de começar o tratamento. Vários pacientes me falam, nossa, Alexandre, o meu cocô está melhor do que quando eu não fazia tratamento, eu estou adorando. Eu falei assim, não, calma, que vai melhorar ainda mais. Como você mesmo falou, ao longo da quimioterapia, ao longo do tratamento, esse paciente vai ter a saúde intestinal, caso ele tenha um acompanhamento do profissional com experiência, o intestino melhor ainda. Então, que legal que... Alexander, eu acho que o que a gente percebe de mais bacana, quanto mais a gente estuda, e é legal a gente falar que saúde intestinal e outros assuntos que vocês viram aqui nas lives, outros temas na área de oncologia, do tratamento do câncer, é que quanto mais a gente estuda e a gente descobre que é possível melhorar a qualidade de vida do nosso paciente com as novidades da literatura científica, claro que bem embasado, isso faz com que o nosso paciente ele não tenha mais um diagnóstico, ou então ele não tenha mais um desfecho muito bem escrito. Vou dar um exemplo, né? Se tiver algum paciente oncológico aqui que está nos assistindo, eu tenho certeza que quando você recebeu o diagnóstico, você ficou apavorado, porque o conceito que você tinha de câncer era daquele paciente extremamente desnutrido, magrinho, que não comia nada, que tinha uma perda de peso enorme durante o tratamento, e que tinha muita diarreia, ou então passava dias sem ir ao banheiro, que era extremamente fraco. Essa é a imagem que a maioria das pessoas tem quando a gente fala do paciente com câncer. E hoje a gente evoluiu muito em várias áreas da medicina, da nutrição, e não é mais determinístico. Então, se você faz um tratamento com câncer, a gente encontra muito paciente melhorando a saúde intestinal, como você falou, mesmo em químio, mesmo em rádio, embora a gente saiba que um dos efeitos colaterais de algumas quimioterapias é aumentar a diarreia, é aumentar a constipação, mas a gente modula, a gente melhora aí a alimentação, a estratégia aqui, uma estratégia ali, para fazer com que esse paciente tenha uma boa saúde intestinal. A questão de perda de peso, não necessariamente o paciente perde peso.
Eu acho que você já me falou dessa experiência, já vi em outros momentos, do paciente que pode ganhar peso e massa muscular durante o tratamento oncológico, né? E aí vai tolerar muito melhor esse tratamento. Então a gente esquece, acho que é bem importante a gente sempre bater nessa tecla, que a gente esquece aquele conceito antigo do paciente com câncer debilitado, deitado numa cama, extremamente fraco, emagrecido, sem força para nada. E a gente vê um novo conceito, um novo paciente oncológico, que pode ganhar massa muscular, pode ganhar musculatura, pode ter uma boa saúde intestinal, ir ao banheiro normalmente, não ter dor, não ter distensão abdominal, não ter gases durante o tratamento. E isso é possível, né, Alexander? É bem bacana a gente falar isso. Sim, e tem até um caso recente meu de uma paciente com bolsa de colostomia, que ela estava com medo de tirar a bolsa dela porque o cocô dela estava melhor do que antes, com colostomia. Então, a ciência avançou tanto que a mesma É, pessoa usando bolsa, você consegue, claro que as fezes vão sair líquidas, mas você consegue ter um controle daquela situação muito melhor a ponto de não ter gases, a ponto dela não sentir dor, a ponto dela não se incomodar. Então, tudo isso é possível hoje com ciência. E valorizando é. essa questão da ciência, você falou bastante, Nana, da palavra microbiota. Explica para a pessoa leiga o que, que seria a microbiota, o que, que seria a bactéria, né? Existe bactéria no nosso intestino? Como é que funciona isso? Então, acho que eu até falei no começo da live, quem não assistiu vai ficar gravado, assista aí, que antes a gente imaginava que um paciente que tinha um intestino saudável, que era uma boa saúde intestinal, se restringia a ir ao banheiro diariamente, só isso. E hoje a gente sabe que não apenas isso, a saúde intestinal ela passa por muitos fatores, entre eles ter uma microbiota intestinal adequada, né? O que é essa microbiota, esse termo que está se falando tanto, microbiota? Microbiota, gente, é a comunidade, a população, o número de micro-organismos, bactérias, fungos, protozoários, os micro-organismos que habitam um local do nosso corpo. Então, a literatura, a ciência conseguiu identificar que o nosso corpo tem muito mais bactérias do que genes humanos, né? Quando a gente pensa a proporção de número de células para número de bactérias é muito próximo, mas de genes, de carga genética, o nosso corpo ele é dominado por uma carga enorme de genes bacterianos. Então a gente sempre brinca que nós somos muito mais bactérias do que seres humanos, né? Quando a gente pensa em bactéria, muitas pessoas têm a visão da bactéria do mal. É aquela bactéria lá do hospital, tipo, fulano morreu porque pegou uma bactéria no hospital. Mas as bactérias não necessariamente são ruins. Pelo contrário, nós temos muitas bactérias boas e o nosso corpo necessita dessas bactérias para desempenhar as funções. Ilana, que funções? Pessoal, as mais diferentes. Então, para vocês terem noção, eu preciso de um grupo de bactérias para deixar o meu intestino mais ácido para absorver alguns nutrientes. Então, aquele leite que você toma, pensando em ir lá para o seu ossinho para formar osso, para esse cálcio formar osso, para evitar osteoporose, para evitar enfraquecimento, fraqueza, quedas. Esse leite, para ele ser absorvido no processo final, eu vou precisar da bactéria X, né? Ou aquela vitamina que você toma para o seu cabelo ficar bem bonito, para o seu cabelo ficar bonito, para a sua pele ficar bonita, para você formar colágeno, você vai precisar de bactérias atuando na formação de colágeno. E são inúmeros exemplos que a gente pode citar. Fármacos, medicamentos. Você que é diabético já ouviu falar de metformina, com certeza. Metformina é um dos medicamentos mais prescritos para diabetes. Para a metformina agir no seu corpo e baixar o açúcar do seu sangue, você vai precisar de bactérias. Então, praticamente todas as funções do nosso corpo são reguladas por micro-organismos. Isso é desde quando, Ilana? Isso é muito novo até para nós pesquisadores, né? Os primeiros estudos que associavam bactérias, que são seres tão pequenininhos, com benefícios no nosso corpo, começaram a surgir em 2010.
2010, 2012, os grandes estudos. Para a ciência, isso não é nada. 12 anos não é nada. Então, a gente ainda está avançando nesse processo de conhecimento. Mas o que eu posso dizer para vocês hoje é que nós temos bactérias em todo o nosso corpo, em especial no nosso intestino, que essa população, todo esse conjunto de bactérias juntinhos, a gente chama de microbiota, e que eu preciso de uma microbiota saudável para desempenhar funções mais diversas possíveis no meu corpo. E que quando essa microbiota está em desequilíbrio, quando tem algo desajustado, e a gente chama isso de disbiose, não sei se você já ouviu falar nesse termo, a gente chama de disbiose. Em situações de disbiose ou desequilíbrio, nós temos modificações nessa microbiota, e isso pode levar a condições de doença, né? E também comprometer situações de doenças já bem estabelecidas, como o caso do câncer. E Lana, nossa, incrível, tudo como sempre, muito especial tudo que você traz para nutricionistas, para as pessoas que não fazem parte desse universo da saúde, mas precisam dessas informações para poder fazer o melhor encaminhamento do tratamento. E a gente tem uma frase muito dita no universo científico que é a seguinte: o intestino é o segundo cérebro. O que é isso? Explica para as pessoas que ouvem isso em perfis científicos, em perfis que trazem conteúdo de boa qualidade. O que é isso? Eu brinco, né, com o pessoal falando que a prova viva que existe uma ligação do seu intestino com o seu cérebro é quando você está nervoso. Então, quem aqui já fez vestibular, ou quem aqui passou por um momento importante da vida e ficou muito ansioso, quem aqui esperava muito a notícia e ficou muito ansioso, e essa ansiedade fez dar uma dor de barriga, ou aumentou muito os sintomas gastrointestinais, precisou ir ao banheiro, teve diarreia, ou sentiu mesmo aquele friozinho na barriga, tá muito nervoso e sente aquele friozinho na barriga. Essa é a prova viva de que existe uma conexão do seu cérebro com o seu intestino. O que é que os artigos, o que é que a ciência conseguiu identificar, gente, de tão interessante no estudo das bactérias? É possível dizer que o nosso intestino, que a gente achava até há poucos anos que era um órgão que servia apenas para digestão e absorção de alimentos, então o intestino é aquele órgão que vai fazer a digestão, a absorção de nutrientes e só isso, né? A gente conseguiu identificar que não é apenas isso. Que via a função de microbiota intestinal, micro-organismos, em especial bactéria, o nosso intestino, ele conversa, ele se liga com todo o nosso corpo. Em especial com o cérebro, num eixo que a gente chama de eixo intestino-cérebro. Então, o intestino ele é chamado de segundo cérebro porque ele regula diversas funções do nosso corpo e também por essa conexão, né? E hoje a gente fala que independente se você é doente, se você é saudável, e se você é doente, independente da sua doença, a gente consegue pensar na saúde intestinal para melhorar os seus sinais e sintomas ou para melhorar a sua doença, pensando nessa ligação. Então, pensando em cérebro, né? O que é que a gente conseguiu identificar? Que existem bactérias, parece muito longe da gente, mas acontece no nosso corpo. Existem bactérias que podem passar do intestino para o nosso sangue, do sangue para o cérebro, e gerar efeitos benéficos ou não benéficos. Então, eu posso ter agitação, ansiedade, depressão, doença de Parkinson, doença de Alzheimer, por desequilíbrios na minha comunidade de micro-organismos. Da mesma forma como eu também posso, melhorando minha saúde intestinal, melhorar a minha conexão de eixo intestino-cérebro. Outro exemplo muito claro, e a gente encontra muito, não sei se alguém que está nos ouvindo tem, é a questão da síndrome do intestino irritável. Não sei se vocês já ouviram falar, gente, de síndrome do intestino irritável, que é uma doença, e que é diagnosticada por ausência de outras doenças, né? Então, o paciente que não tem uma doença inflamatória intestinal, é o paciente que ele come uma coisa, ou então quando ele está muito nervoso, esse intestino fica muito irritado, que a gente brinca, é o intestino irritado, e ele oscila entre diarreia, prisão de ventre, e tem muita dor intestinal, muita dor abdominal. Esse eixo intestino-cérebro está muito ativo nessa situação.
Então, quando eu controlo a minha saúde intestinal, em especial as minhas bactérias, eu consigo melhorar sintomas como ansiedade, como depressão, e também melhorar essa conexão, melhorando os sintomas da síndrome do intestino irritável. Que incrível, Ilana. Como sempre, surpreendente, né? Tudo que você traz é muito rico e muito valioso para a gente. E tem um ponto que eu gostaria que você também trouxesse, que é a relação do intestino e da imunidade. Como é que funciona isso? Como é que é a relação disso? Fala para a gente, por favor. A imunidade, a gente fala que não existe tema difícil, né, gente? Existe tema que é pouco abordado na nossa rotina, na nossa vida. E nós que estamos passando ainda por uma pandemia de Covid, a gente ouviu muito falar de imunidade. E a gente recebeu muita informação de que eu preciso estabelecer minha imunidade, ou eu preciso ter uma boa imunidade para não ter nenhum sintoma mais forte do Covid, ou para ficar bem se eu tiver Covid, ou para não pegar Covid, né? Quando a gente pensa em imunidade, a gente pensa em defesa do nosso corpo. Então, o nosso sistema imune é o sistema que defende o nosso corpo das doenças. É ele que faz com que você não tenha uma gripe cada vez que você encontra uma pessoa ou convive com uma pessoa que tem gripe. Ou que você não pegue todas as viroses do mundo, ou que você não tenha respostas a medicamentos específicos. Isso é o seu sistema de defesa ou o seu sistema imunológico. E essa conexão que eu brinco, que o intestino se liga a tudo do nosso corpo, nós também sabemos que mais de 70% das células do sistema imune estão associadas ao nosso tecido, ao nosso intestino, né? E esse intestino, ele é capaz de induzir a expressão, ou seja, ele é capaz de influenciar se eu vou produzir células de defesa ou se eu vou produzir células de inflamação. Então, hoje, o que você ingere, o que você come, o que você dá para o seu intestino, pode fazer essa ligação direta. O que você dá para o seu intestino vai alimentar os bichinhos, os micro-organismos que habitam lá dentro, e eles vão dar diferentes comandos para esse sistema de defesa. Esses sistemas de comando que essas bactérias vão dar a partir do que você come podem incluir: opa, vou aumentar a inflamação dessa pessoa. Se eu sou uma pessoa que como muito alimento ultraprocessado, se eu sou uma pessoa que come uma quantidade enorme de gordura saturada, de batata frita, de carne vermelha com gordura aparente, se eu tomo muito refrigerante, se eu como muito industrializado, eu vou dar uma resposta para as minhas bactérias, que vão dizer: opa, 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 tá chegando muito alimento que não é saudável aqui, vou aumentar esse perfil de bactérias que é mais prejudicial, e isso vai dar um comando para a nossa defesa, para o nosso sistema imune, de aumentar a inflamação. Da mesma forma como, se você dá uma alimentação mais saudável, se você dá um estilo de vida mais saudável para o seu corpo, você vai aumentar a quantidade de micro-organismos bons, que vai dar outro estímulo para a sua defesa. Vai dizer: não, essa pessoa ela vai precisar de uma resposta anti-inflamatória. E assim o nosso intestino ele comanda esse nosso sistema imune, que são as defesas do nosso corpo. Maravilha, Ilana. Como sempre, brilhante, né? As pessoas que estão entrando aqui agora, eu estou acenando para elas. Eu vou tentar deixar gravado, né, Ilana, como eu sempre falo, mas eu sempre dependo do Mark Zuckerberg, ele que decide as informações são gravadas ou não. Ele que decide É verdade. se o algoritmo vai avançar mais ou não. Não somos nós. Isso não está no controle da ciência, está no controle dele, né? Mas eu faço o desejo que a gente consiga gravar e cada vez mais pessoas possam atingir esse conteúdo. Se você tem alguém que está fazendo quimioterapia, radioterapia e está com problema intestinal, manda o aviãozinho para ela. Por isso, esse conteúdo vai ajudar muito ela a ter acesso a uma profissional de extremo gabarito, de extrema competência, para poder abrir sua mente sobre novos olhares científicos. E você, que é profissional da saúde, com certeza vai ter uma grande oportunidade, uma maravilhosa apresentação com a minha querida amiga Ilana Marques.
Então, continuando, Ilana, olha que interessante. Você falou desde o cocô saudável, de qual que é o formato dele, falou da microbiota, falou da questão da relação eixo cérebro com intestino, falou da questão da imunidade e falou também dessa questão do processo inflamatório. Para uma pessoa que não entende isso, é muito comum nas redes sociais ele ser bombardeado, ele ser fuzilado, ele ser destroçado, principalmente quando é diagnosticado com câncer, de que o leite é o demônio. E ao lado desse demônio chamado leite, ele está de mão do capeta chamado glúten, do satanás chamado glúten. É. O que acontece? O glúten, se eu der para 200 milhões de brasileiros, o intestino vai explodir na inflamação, e se eu der leite para 200 milhões de brasileiros, o intestino vai implodir de gases e inflamação. O que acontece? O que é isso? Qual que é o olhar científico, o olhar da saúde intestinal, para não o glúten, né, que é um nutriente, mas para os farináceos e para o leite? Como é que funciona? A primeira coisa, gente. Eu sei. Eu estou dando fita aqui, ó. Se não for na nutrição, no humor eu estou indo legal. Mas é verdade, Alexander, nós somos bombardeados dessas perguntas diariamente, né? E quando a gente indica leite para o nosso paciente, parece que a gente está assim. Tipo, meu Deus, que revolucionário. Gente, seguinte, pensando em saúde intestinal, né, um bom funcionamento do nosso intestino, e aí pensando nas bactérias que eu vou ter nesse intestino, e eu sei que bactérias boas estão associadas a uma boa saúde intestinal, qual é a primeira grande, talvez a única grande verdade que nós temos? Que na microbiota, pensando em modulação intestinal, a ideia nunca é restringir alimentos. A ideia é sempre ampliar. Por quê? Porque bactérias diferentes, elas respondem, elas são aumentadas ou enriquecidas por alimentos diferentes. Tá? Então, imagina aquela pessoa que faz 7 marmitas na semana, as 7 marmitas iguais. Só com carne E essa moída. pessoa... Só com carne moída. é, Nunca e existe essa gordura. pessoa janta a mesma coisa todos os dias. A mesma comida só vai fazer crescer a mesma bactéria. É como se você desse o mesmo adubo, ela vai fazer crescer a mesma coisa. A mesma comida só faz crescer a mesma bactéria. A mesma bactéria vai ter uma função muito limitada, ela só vai fazer aquilo. Então a ideia é você dar comidas diferentes para crescer bichos diferentes, bactérias diferentes, para desempenhar funções diferentes. Claro, dentro de um contexto saudável. Então, alimentos saudáveis diferentes para enriquecer bactérias diferentes para desempenhar funções diferentes. O leite e o glúten, eles são estratégias retiradas na saúde intestinal? Não. Nós não retiramos leite e glúten para a saúde intestinal do nosso paciente. Por quê? Porque nem todo paciente vai precisar tirar leite e glúten. E aí a gente tem que pontuar caso a caso. Não é no Instagram, não é na revista, não é no blog que você vai saber se você precisa ou não retirar leite e glúten. A gente tem uma ampla pesquisa e é muito tempo de estudo para a gente saber se realmente você vai se beneficiar dessa retirada. E na maior parte das vezes a gente pode dizer assim que não vai. Você não vai se beneficiar. A gente tem muitos compostos nutricionais no leite. A gente tem uma fonte nutricional também importante em farináceos. E não é restringindo esses alimentos, que são base da alimentação de muitas pessoas, que você vai corrigir a saúde intestinal. Tem inúmeras estratégias que você pode fazer antes. Aí o que a gente percebe é que quem merece, quem deve retirar? Pacientes que têm sensibilidade não celíaca ao glúten, a própria doença celíaca, que é uma doença diagnosticada por médico, não é diagnosticada pelo Instagram, que vai exigir a retirada do glúten, e situações que bactérias da sua microbiota intestinal não têm uma boa resposta àqueles alimentos. Mas isso quem vai diagnosticar, quem vai tratar, é o profissional médico e nutricionista. Né? Mas na maior parte das vezes, não é necessário restringir esses alimentos. Né? Que incrível, Ana. Isso é muito bom que fique gravado, né? Eu acho que o algoritmo vai ajudar a gente.
porque é muito comum. A maioria dos pacientes com câncer que entram em contato comigo, eles falam, doutor, eu nem peço que me chame assim, né? Doutor, eu já comecei a mudar minha alimentação depois do câncer. Poxa, que legal. O que que você fez? Eu já comecei a tirar o trigo, tirei a carne, tirei o leite, mas eu tô fraco, eu não sei o que que eu vou fazer. A primeira coisa que eu falo é jogar essa ideia de que trigo, carne e leite são responsáveis pela causa do câncer. Esse é o primeiro passo que você precisa fazer, porque enquanto você tiver a ideia de que esses três alimentos causam câncer, além de você se deprimir, o câncer, infelizmente, vai continuar crescendo. Porque o câncer não é simplesinho, não é uma doença que você tirou uma substância e ele para de crescer. Seria maravilhoso. Já pensou, Ilana? A É. pessoa tirou o Seria muito açúcar, mais fácil, né? né? A pessoa tirou o açúcar, como muitos falam que causa câncer ou faz o câncer crescer. Ele tirou o açúcar, o câncer para de crescer e definha. Seria maravilhoso isso, não é? A realidade, É, infelizmente, é não é. diferente, né? Então, que legal que você traz essa informação para que as pessoas possam ver que até, inclusive, na saúde intestinal, isso pode interferir na qualidade dessas bactérias. E você bem pontuou que cada bactéria tem um papel especial, inclusive na ação de medicamentos. Então, imagino eu, paciente tomando uma quimioterapia ou radioterapia, não a rádio, a quimioterapia, quimioterapias orais e outras, paclitaxel, docetaxel, gencitabina, e aí tem diversos nomes, a influência dessas bactérias na ação dessas drogas, que eu acredito que a medicina ainda esteja avançando para entender o papel dessas bactérias no funcionamento dos quimioterápicos. Você, melhor do que eu, pode falar sobre a ação dessas bactérias nisso, né? Mas só para fortalecer o quão é importante essa live, esse conteúdo, para um paciente com câncer, para que ele entenda muito mais do que o cocô saudável, mas de ter uma alimentação sem esse radicalismo do arranca tudo e vamos tocar a vida. Que legal, Ilana. Obrigado. Hoje, hoje, quando a gente pensa em saúde intestinal, microbiota e tratamento oncológico, a gente vai encontrar algumas coisas de quimioterapia, em que uma microbiota saudável está associada com a melhor resposta a esse quimioterápico, menor toxicidade, e a gente fala de toxicidade como efeito colateral exacerbado daquela quimioterapia, que faz com que você reduza a dose, espace ciclo, ou precise adiar ou suspender aquela quimioterapia. Mas muito além da quimioterapia, Alexander, a gente fala da associação da microbiota, da saúde intestinal com a imunoterapia. E o paciente oncológico, ele vê a imunoterapia como uma fronteira para o tratamento. Hoje a imunoterapia ela não está disponível como primeiro tratamento, a primeira linha para todos os tipos de câncer, mas eu vou citar alguns exemplos, vai que algum dos nossos ouvintes tem algum tipo de neoplasia ou faz imunoterapia para esta condição clínica. Então, pacientes com câncer de pulmão, de células não pequenas, pacientes com melanoma, pacientes com câncer de rim, que fazem alguns protocolos de imunoterapia. Aqui no Brasil a gente conhece o pembrolizumab, nivolumab, ipilimumab. Por essa ligação muito próxima que a gente já conversou no comecinho da live de microbiota e sistema imune, a gente sabe que é possível a saúde intestinal impactar na resposta da imunoterapia. Então, se você faz um desses tratamentos imunoterápicos, saiba que nós já temos estudos comprovando que, a depender da sua saúde intestinal, você pode ou não responder ao tratamento. E responder ao tratamento significa mais tempo livre de doença, então sobrevida livre de progressão, e mais tempo de vida e de qualidade de vida, que é o que a gente tanto preza para o nosso paciente. Então, nós temos estudos de radioterapia e saúde intestinal, quimioterapia e saúde intestinal, mas também os novos estudos saindo muito na área de microbiota, imunoterapia e saúde intestinal. É muito bacana a gente ver esse avançar da ciência na área de saúde intestinal e como isso pode melhorar a qualidade de vida do nosso paciente. A gente até conversou em outra live, eu e a Alexander, nós temos outra live falando sobre saúde intestinal e câncer, de a possibilidade que esse novo conhecimento, não só na área de microbiota intestinal, mas de tudo na medicina e na nutrição, nos possibilita de melhorar a qualidade de vida do nosso paciente.
Então, se a gente tinha um paciente que descobria um câncer de pulmão em 1995, a sobrevida de vida dele era de 6 meses. Se eu tenho um paciente que descobre um câncer de pulmão de células não pequenas hoje, em 2022, com estratégia de quimioterapia, imunoterapia, esse paciente ele tem uma chance de viver que passa dos 5, 10 anos. Então, essa associação de conhecimentos faz com que a gente melhore muito tempo de vida e qualidade de vida do nosso paciente. Não, sem dúvida, Ilana. E até fortalecendo o que a Ilana falou, que é o olhar para o profissional da saúde, eu quero trazer o olhar de quem é profissional da saúde e também já passou pelo câncer. Tive câncer com 14 anos de idade, a medicina nem sabia que era câncer, apesar de já ter tecnologia para isso. Tive metástase 21 no fígado, diziam que era inoperável, diziam que não tinha quimioterapia, diziam que não tinha como tratar. E o que eu disse para o médico é algo que eu sempre repito para meus pacientes. A cada dia que eu acordo vivo, a medicina conhece uma nova verdade. Isso eu disse há 20 anos, em 2002. Então, você que é paciente, está acompanhando, não se prenda a números, não se prenda a passado, a expectativa de vida. Esse número que a Ilana trouxe foi para o cara que é pesquisador, o cara que é profissional da saúde, está vendo quem já passou. Você é outra pessoa, é outra história. Você é uma pessoa. E você não faz parte dessa estatística e desses números. Assim como eu não fiz e estou sendo a prova viva para vocês 30 anos depois de um dos tumores maiores da história da medicina no Brasil. O tumor tinha 1,275 kg e mudou tudo isso. Então, olha a importância que a nutrição tem para que a gente possa revolucionar essa história. E pensando em revolução dessa história, eu tenho 2 pacientes atualmente, uma que teve linfoma, com metástase na cabeça fazendo imunoterapia e com alimentação para remissão que eu conduzi ela não tem doença alguma no corpo dela, não tem metástase. Os médicos chamam de milagre porque eles não esperavam isso. Sem dúvida, todo paciente é um milagre, mas lembre, hoje a gente tem nutrição para melhorar a sua vida. E outro paciente com câncer genético, câncer de cólon, metástase no pulmão, e ele não está com metástase no pulmão e nem câncer no cólon. Isso também voltado com essa preocupação da saúde intestinal e da alimentação para remissão que eu tenho desenvolvido. E já aproveitando para responder uma dor de uma pessoa, que é o Paulo contou, estou na 5ª quimioterapia, sofro muito com a falta de doce. É proibido o paciente comer doce, Lana? Eu sei que o Paulo não pensa isso, mas é só para ilustrar essa situação. É proibido comer doce, Lana? Acaba com a vida da pessoa? Paulo, nem o doce não é proibido e não existem alimentos proibidos ou alimentos salvadores no tratamento do paciente oncológico. Até a nossa live é muito provocativa no que diz respeito a falar de alimentos ou compostos chaves, né? Não existe um alimento salvador. O Alexander até brincou que seria muito fácil a vida do nutricionista se existisse tira o açúcar, melhora o câncer. Infelizmente, até o momento, não existe esse superalimento. Existe uma combinação de alimentação saudável e estilo de vida que vai fazer com que você responda a essa quimioterapia. E essa combinação, ela é a rotina, é o que você faz dia após dia. Então, é o seu café da manhã, almoço e jantar diariamente, é a atividade física que você faz, é o controle do estresse, é o sono que você tem, a noite de sono bem dormida que você tem. Então, é o conjunto do que você faz que vai definir o seu tratamento. Nós não temos um super alimento, nós não temos um super exercício e nós também não temos um super vilão. Então, não existe o ator principal nesse tratamento do paciente oncológico. Existem vários atores coadjuvantes combinados, a gente consegue um tratamento adequado. Então, não sei se você é paciente do Alexander, mas não, ainda não, né? Mas saiba que com moderação é possível você consumir os alimentos que você tem vontade, que cabem, sem dúvida, no seu plano alimentar. Que legal, Ilana. Tem a própria pergunta inicial que eu fiz para você sobre o que você mais gosta, o doce, já foi provocativa para puxar isso. A Ilana gosta de doce de leite, as pessoas acham que o nutricionista não come nenhum doce, nenhum bolo. É bobagem. Como assim? Ele não fala para você, mas come.
foi para provocar. A live é provocativa desde o início, você já percebeu. Você até perguntou, por que que você está perguntando isso? A hora que você falou, por que você está perguntando isso? Eu consegui o que eu queria, que era provocar você e provocar a audiência. Esse era o interesse. E quando a gente caminha nesse sentido, tem muitas dúvidas, né? E agora eu quero abordar essa questão dos famosos lactobacilos que são utilizados via oral, por cápsula. Então, existem marcas conhecidas, eu vou falar os nomes, Leiba, Probiatop. Muitos pacientes com câncer estão com diarreia e ele ouviu falar, opa, se você comer aquela bactéria em cápsula, liofilizada, né, você vai ter uma melhora do seu intestino. Alguém que está fazendo um tratamento oncológico, existe segurança para ele tomar isso e ele pode tomar à vontade para regular o intestino dele? Como é que faz, Ilana? Essas orientações que um paciente passa para outro, como você falou, esses são os probióticos, né? Quando a gente pensa em saúde intestinal, a gente pensa em alimentação e a gente também pensa em alguns suplementos. Prebióticos, probióticos, simbióticos. Você já deve ter ouvido falar algum desse nome em algum momento. O que o Alexander falou são os probióticos. Probióticos são bactérias boas, que são isoladas em cápsulas, em sachê, e que vão conferir um benefício à saúde. Então quer dizer que eu posso tomar qualquer probiótico específico? Não necessariamente, né? Embora a gente fale que não existe um vilão ou um super mocinho no paciente no tratamento oncológico, existem alguns alimentos que a gente ainda não tem grandes evidências comprovando o benefício, tá? Quando a gente pensa em probióticos, essas bactérias benéficas, nós temos benefícios para a nossa saúde intestinal, de aumento de bactérias boas, redução de bactérias ruins. Mas hoje, 2022, eu falo para vocês que a literatura científica muda muito e vai sendo ampliada dia após dia. Mas nós, nutricionistas clínicos, nós nos baseamos por diretriz. Então, o Alexander trouxe um livro bem grandão no começo da live, e a gente tem alguns documentos que vêm sendo atualizados ano após ano, de diretriz, que são manuais, condutas, que a gente observa que podem ser feitas com segurança na prática clínica. Como que é colocado isso numa diretriz? Depois que isso é testado em humanos. Então, tudo que você ingere de suplemento, de alimento hoje, para você estar consumindo isso, ele tem história, hein? Ele passou do estudo lá na placa, foi para o ratinho, foi para outro animal, foi testado em humano, foi avaliada a eficácia e após vários estudos, chegou à comprovação de que aquele suplemento, aquele medicamento, naquela dose tem aquele benefício. Para probióticos e câncer, até o momento, maio de 2022, nós não temos nenhuma diretriz que fale a favor do uso de probióticos, tá? Isso não é Ilana, não é Alexander quem fala. Isso é a ASPEN, isso é a ESPEN, que é a Associação Americana de Nutrição, Associação Europeia de Nutrição, a própria diretriz brasileira de tratamento, as diretrizes do INCA para paciente oncológico, mas as diretrizes, nós temos diretrizes da ESPEN, que é a Associação Europeia de Nutrição, de 2021, muito, muito recente, que não fala do uso do probiótico. É ruim? Gente, não é que seja ruim, é que nós não temos estudos suficientes para embasar que o uso é seguro. Tá? Mas eu vejo melhora no meu paciente e eu quero fazer. O nutricionista, ele conhece a prática clínica dele, mas baseado em ciência, a gente fala hoje que não tem diretriz recomendando, né? E se ele quiser fazer, mesmo sem ter diretriz recomendando, o que é que a gente fala? Que algumas situações pedem muito cuidado. Então, o paciente que vai fazer uma quimioterapia, paciente que vai ter a defesa muito baixa pela quimioterapia, são situações que a gente tem um cuidado maior se necessitar fazer uso de um probiótico. Outras situações, os artigos já falam a favor, já pode mudar a diretriz, como o paciente com câncer de cólon, esse paciente que fez uma cirurgia ou que vai para uma cirurgia, os estudos já falam mais a favor. Mas eu não tenho isso posto em uma diretriz, em um guideline, tá?
E isso não é o fim do mundo. Por que que isso não é o fim do mundo? Porque o probiótico, gente, o comprimido, ele é a cereja do bolo. Mas o bolo, a base é a alimentação. Então, o que modula o seu intestino não é a cápsula, é o que você faz dia após dia. E enquanto nutricionistas, a gente sabe do papel da alimentação. Tudo que você oferta para o seu intestino vai fazer com que ele responda de uma forma boa ou de uma forma ruim. Então, vamos cuidar da base primeiro, essa base é a alimentação. Vamos fazer esse bolo, depois a gente pensa na cereja do bolo. Maravilha, Ilana, maravilhoso. É sempre bom ter mais uma amiga, mais uma colega falando, porque parece que o Alexander, desde lá atrás, é o chato que fica falando para você, que acompanha o meu trabalho aqui nas redes sociais, que você não deve tomar esse probiotop, esse simbiótico, esses produtos que são bactérias liofilizadas, que não necessariamente vão trazer benefício para você, porque não tem nada documentado. Por sinal, existem alguns relatos na literatura de algumas pessoas que pioraram muito depois de ter tomado isso por conta da imunidade baixa, por conta da quimioterapia. Então, para que a gente vai seguir essa linha, para que a gente vai seguir esse espaço de risco, sendo que o câncer, eu não posso dar passo em falso, porque compromete a sua vida, compromete uma semana de atraso na sua quimioterapia. Tem uma pergunta antes do própolis, que é a questão da kombucha, que a Nazaré já perguntou o ponto da nossa live, né? A gente fez isso para provocar, né, Ilana? Pode tomar kombucha quem faz quimioterapia? É seguro? Pode tomar Yakult? Pode tomar... eu coloquei mais algum outro? Kefir? É o kefir. Kefir, porque minha cunhada me passou, foi muito bom para ela, que ela estava com diabetes, ela não tinha câncer, mas ela falou que foi muito bom. O que a gente faz nessa hora, Ilana? Nazaré, você tocou num ponto muito interessante que a gente estuda muito, que é a questão do kefir, da kombucha, que são alimentos fermentados. Alimentos fermentados são aqueles que a gente adiciona uma colônia de micro-organismos, uma comunidade de micro-organismos, e dá o substrato, um açúcar, dá algum substrato para que ele cresça, né? Alimentos fermentados são benéficos. Nós temos um grande estudo americano chamado American Gut Project, que mostrou que pacientes, pessoas saudáveis, comunidade no geral, comiam mais alimentos fermentados, tinham uma saúde intestinal mais saudável, mas pensando no contexto saudável, tá? Para paciente oncológico, falo a mesma coisa que eu falei do probiótico. Nós temos uma linha crescente de estudos com kefir com kombucha. Kefir kombucha não é novidade, ninguém está inventando a roda. Nós temos estudos de mais de 100 anos falando da fermentação. Quando eu falo aqui em kefir, nós temos um estudo de 1921, primeiro estudo falando do benefício dos grãos de kefir quando hidratados, mas nós não temos ainda um estudo em humanos, um ensaio clínico randomizado, que é o nosso mais alto grau de evidência para indicar um alimento ou um suplemento, falando do benefício do kefir. Além do que, a gente não tem ainda o que eu considero como uma dose. Então, a gente não sabe o quanto isso é tolerado, se é 100 ml, se é 200 ml, se é 300 ml. A ciência, Maria José, Nazaré já está evoluindo nisso. Então, a gente já tem estudo com ratos, que mostraram benefícios. Nós já temos alguns outros estudos com outros animais que mostraram benefícios, mas em humanos, pensando em resposta ao tratamento, melhora de efeitos colaterais, nós não temos ainda grandes recomendações para kefir e kombucha, tá? Mas como eu falei para vocês, a gente sempre pensa que esses superalimentos ou esses suplementos, eles são cereja do bolo e que a gente tem toda uma base para trabalhar. Além do que, quando a gente pensa em kefir, a gente vai ver de onde veio esse kefir, né? Acontece muito, não sei se é o seu caso, Nazaré, o kefir é de uma pessoa que me deu um grão, que já recebeu de outra pessoa, que já recebeu de outra pessoa, e a gente não sabe como que era o acondicionamento, quanto tempo foi trocada essa água, e quando a gente não controla aquela comunidade de micro-organismos que está lá naquele kefir, pode crescer algo não desejável. Então, pode acontecer de você achar que está cultivando uma coisa boa,
mas que lá de trás já cresceu algo não tão desejável. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esses alimentos, inclusive, que a gente não conhece tanta procedência. E aí eu falo das próprias doações do kefir. Hoje acontece muito a questão de doação de kefir, disso não ter um benefício para o nosso paciente. E quando a gente pensa em tratamento do paciente oncológico, a gente pensa muito no princípio de, além da gente fazer o bem, a gente não pode fazer o mal. Então, a gente nunca vai indicar aquilo para o nosso paciente que a gente não sabe se vai trazer algum prejuízo para ele. Na nutrição, na medicina, a gente chama isso de princípio de não maleficência. Então, se eu não tenho estudos que respaldem que é seguro, na dose, eu não tenho uma dose específica, e eu não tenho em que momento isso é seguro no seu tratamento, eu, Ilana, enquanto nutricionista, não faço kefir kombucha para o meu paciente com câncer, né? O Yakult, o Alexander brincou, né? O Yakult, ele tem uma quantidade de lactobacilos, que são micro-organismos. É muito contraditório ainda se esses lactobacilos estão vivos ou não, pelo próprio armazenamento em ambientes de supermercado, que a gente tem uma alteração de temperatura que pode comprometer a viabilidade desses lactobacilos. A dose realmente é muito baixa, pensando em quantidade de micro-organismos, se existir micro-organismos, mas a gente também não sabe o que está crescendo ali, dependendo de onde foi armazenado. Então, eu pensaria em outras estratégias. E quando eu falo em outras estratégias, gente, é fruta, legume, verdura, feijão, arroz, é a saladinha. Não é nada que está distante da sua realidade, do seu prato. A estratégia é aquilo que está na sua alimentação dia após dia, com pequenos ajustes, pequenas mudanças, tá? E imagina, Nazaré, eu vi que você agradeceu aqui. A gente que agradece por estar assistindo a live. Legal. Ilana, tem várias outras perguntas que fogem um pouco do nosso tema, então não vou fazê-las agora. Tem no meu Instagram as informações que foram questionadas, outras que são muito específicas em relação ao uso de probióticos, que eu também acho que não é a ideia nossa trazer algo específico que alguém pode fazer e vai dar tudo certo, porque rede social e live servem para abrir nossa mente, para que eu possa ter uma pergunta especial para o médico ou para o nutricionista que vai acompanhar você. Nunca a nossa intenção é substituir o tratamento do seu nutricionista ou do seu médico. Eu sempre comento isso com as pessoas. A ideia é que você amplie a sua visão sobre o tratamento do câncer, amplie sua visão sobre nutrição. E eu quero muito agora, no final, já que eu sei que você gosta de doce de leite, estou divulgando para todo mundo isso, né? Eu gosto de Romeu e Julieta, sabe aquela goiabada com queijo? Sei. Você não me provocou, mas eu me provoco, eu falo. Poxa. Aí eu falei, o meu, qual que é o seu? Fiquei nervosa na hora, fiquei nervosa. Mas é legal isso que tira do centro, né? Acho que ninguém nunca te perguntou isso, não foi? Não, em live não. Sempre novidades aqui. A live minha sempre com chacoalhão, é bem legal. Mas, Ilana, fala para as pessoas que aqui nos estão assistindo, tem pacientes e temos pessoas que são profissionais da saúde. Qual que é o curso que você tem, que você lançou, e quando é que você vai abrir sua agenda? É 1º de julho, mês 7, é isso mesmo? Então, falando muito, muito rapidamente, gente, se você é profissional da saúde, nutricionista, médico, eu tenho uma pós-graduação que fala somente de saúde intestinal, gastroenterologia e saúde intestinal. Nossa nova turma vai ser 22 e 23 de junho, primeiro dia de aula. Vai lá no meu Instagram, tem um link para a nova turma. Junto com a FAPS e o Prate Ensino, então vai ser um prazer ter você como aluno da nova turma. Minha agenda está aberta em julho e também queria convidar vocês para acompanhar meu Instagram. Se você interessa pela área de modulação intestinal, saúde intestinal, eu estou lançando um livro agora em setembro, chamado Modulação Intestinal, do Sequenciamento Genético à Prática Clínica. E creio que muitas das dúvidas dos nossos pacientes podem ser desmistificadas com um livro que tem um embasamento teórico bem bacana, né? Ilana, que incrível, eu não sabia do livro. Então, pessoal, fiquem atentos. Depois eu vou deixar o nome da Ilana para quem estiver assistindo, né? Não vai ter acesso ao seu nome, quem assiste gravado, mas vai ter acesso ao seu Instagram. Então, acompanhe o conteúdo dela, siga ela,
é uma profissional de extremo gabarito, vai te ajudar muito, você que é profissional da saúde, a dar esse passo além. E para as pessoas que querem um tratamento diferenciado na modulação intestinal, problemas intestinais, câncer de trato gastrointestinal, doenças inflamatórias, síndrome de intestino irritável, doença celíaca, retrocolite ulcerativa. A gente tem um rol de doenças inflamatórias gigantes e que ela pode dar um olhar muito especial para isso que você está vivendo. E em setembro, se você me permitir, eu gostaria muito de fazer uma live com você para a gente divulgar o livro. Claro que a gente não vai divulgar o livro todo, é só um pouquinho, uma degustação, igual no supermercado. Você pega um queijinho ali para sentir o gostinho, o todo para comprar o livro. Podemos fazer? Combinado, Ale. Marcadíssimo em setembro. Não, que legal. Então, quero agradecer a todos que aqui ficaram conosco. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pelos coraçõezinhos que vocês mandaram. Ficava pulando os coraçõezinhos aqui para todo momento. Agradeço também a você, Ilana, pelo privilégio de ter a oportunidade de você divulgar a sua informação, de divulgar o seu conteúdo, sem medo, sem restrição, de forma direta, de forma didática. Muito obrigado, de coração mesmo. Agradeço de coração. Muito obrigado. Alexandre, eu que agradeço falar para os seus ouvintes, falar para a sua audiência e conversar com você. Eu aprendo muito sempre nas nossas conversas. Nós começamos a conversa falando de TEA em outro momento, no ano passado, em autismo, evoluímos para câncer. A ideia é sempre desmistificar. Nós sabemos o quanto de mitos existem na área de nutrição, modulação, saúde intestinal, principalmente para o paciente oncológico. E é muito satisfatório encontrar colegas que compartilhem dessa busca científica e trazer esse conhecimento para os nossos pacientes. Então, Alexandre, muito obrigada. E, pessoal, muito obrigada por estar conosco às 17 horas. Não sei se é um horário tão bacana, mas foi muito bom ter vocês aqui com a gente. Que legal. Obrigado, então. Obrigado a todos. Obrigado, Ilana. E tamo junto. Até setembro. Gostaria muito de divulgar o livro. Sigam ela no Instagram. Ilana, com 2 N's, .marques. Falei certo? ilanamarques.nutri. Nutri. Sigam ela. Tá bom? Um abraço a todos. Um abraço, Ilana. Abraço, gente.